Rafael, esse é um ponto fundamental e a gente precisa recuar só um pouquinho no tempo, que é 2009. Logo após a crise econômica, né, desencadeada nos Estados Unidos em 2008, a China, no ano seguinte, assumiu a posição de maior país exportador do mundo. Então, o que nós vimos ao longo dessa década, né, entre 2010 e 2020, né, 2011 para ser mais preciso, 2020, nós vimos a China aumentar rapidamente o percentual de exportações e, sobretudo, de produtos sofisticados. E também a China multiplicou o seu PIB. Então, o PIB da China hoje está em torno de 20 trilhões de dólares e o dos Estados Unidos em 25 trilhões de dólares. E estima-se que na próxima década a China poderá já ter ultrapassado o PIB dos Estados Unidos. Então, como o alvo principal, me parece, dos Estados Unidos são a China, né? É a China, melhor dizendo. E, ao mesmo tempo, o fortalecimento da multipolaridade no mundo, né, vai atraindo países que são países intermediários ou são potências regionais, né, como o Brasil, na América do Sul, a África do Sul na África, né, vai atraindo outros países, mas não em detrimento de romper alianças com os Estados Unidos. O exemplo é a Índia. A Índia, nós estamos vendo que a pressão dos Estados Unidos, por exemplo, sobre a Apple, que produz na China, né, os seus equipamentos, né, que depois em grande parte vão ser vendidos nos Estados Unidos, os Estados Unidos, a Apple acabou deslocando parte da produção da China para a Índia. Então a Índia tem um bom relacionamento com os Estados Unidos. Então, quando o Trump ele tenta reafirmar a hegemonia do dólar na economia mundial, aí isso, enfim, é esperado que ele defenda, é claro, os interesses dos Estados Unidos. Mas tem um ponto que é um certo exagero, é que o BRICS, nesse momento, ele não quer criar uma moeda. Nós temos uma moeda como o euro, né, que é de parte dos países da União Europeia. Temos o dólar, temos, né, a libra e temos o iene, né, que são moedas chamadas moedas fortes. Então, o que o BRICS quer fazer é aumentar o comércio entre as moedas dos países. Vejam que no ano passado, o Brasil exportou 104 bilhões de dólares para os Estados Unidos. Desculpa, para a China. A soma do que o Brasil exportou para os Estados Unidos e a Europa juntos não alcança esse valor. Então, o que o Brasil e a China querem? Aumentar o comércio, né, feito na moeda local, ou seja, de real para renminbi e de renminbi para real, sem precisar comprar uma moeda forte, porque toda vez que mais ou menos um turista, né, um brasileiro que vai viajar para o exterior, sabe bem, né, que quando ele tem reais, aí ele quer comprar, por exemplo, dólar ou euro, ele vai ter que pagar taxas para adquirir essa moeda. E depois, quando ele quer voltar para o real, se sobrou dinheiro nessa viagem, ele vai pagar novamente. Então isso a gente chama de custo de transação. Então o que o BRICS quer é reduzir o custo de transação. Ele não quer substituir o dólar do ponto de vista como uma moeda forte, porque o BRICS não discute nesse momento a criação de uma moeda, mas sim substituir aquilo que é chamado de unidade de conta de uma moeda, ou seja, quando você vai grafar os preços em reais e em renminbi, e aí você pode trocar, e aí a diferença depois fica como saldo de lado a lado. Então isso é muito importante, porque aumenta a competitividade das exportações dos países. Não é nenhuma novidade, porque o Brasil já faz isso com a Argentina, em parte do comércio que ele tem com a Argentina. Agora, o que incomoda os Estados Unidos é o fato de ser com a China. Professor, o senhor deixou aí bem claro as vantagens econômicas de um bloco como esse. Eu queria também entender um pouco, do ponto de vista político, qual é a vantagem para a China, diante dessa briga constante com os Estados Unidos, da China participar do BRICS? O que é que traz de benefícios políticos para o país atualmente? A China tem projetado o BRICS como um grupo